É possível e provável que você já deve ter se deparado com alguma situação de escolher quem do seu grupo de amigos vai desenvolver algum tipo de atividade. Ou até mesmo se eximir de alguma tarefa desagradável. Logicamente, você já deve ter lançado a sua sorte num jogo de par ou ímpar. Mas agora eu lhe pergunto, você acredita mesmo que este é um jogo justo? Entenda justo como um jogo que ambos os jogadores têm as mesmas chances de ganhar, ou seja, 50% para cada um. Eu sou o Professor Carlos e esse é o canal Exato. E hoje nós vamos investigar um pouco sobre o jogo do par ou ímpar. Será mesmo que você não pode estar se enganando com os resultados? Inscreva-se e vem comigo. O jogo do par ou ímpar surgiu com a proposta de resolver aleatoriamente alguns impasses, como por exemplo, qual dos irmãos vai lavar a louça? Um dos jogadores aposta no par e o outro naturalmente apostará no ímpar. Então cada jogador mostra uma quantidade de dedos e somando as quantidades oferecidas pelos jogadores, nós temos o vencedor. Por exemplo, se um jogador mostra 1 e o outro mostra 2, nós temos como resultado o número 3, ou seja, um número ímpar. Aquele que apostou no ímpar é o vencedor dessa partida. É bem possível, até provável, que você acredite que esse seja um jogo justo. Ou seja, aquele que aposta no par e aquele que aposta no ímpar tem cada um deles 50% de chances de ganhar. Mas vamos ver se as coisas são bem assim. Para a gente atacar esse problema de uma maneira um pouco mais criteriosa, vamos lançar mão de uma das maneiras que a gente conhece de calcular a probabilidade e verificar se são realmente iguais. Uma das maneiras mais simples que eu conheço para determinar probabilidades é calcular todas as possibilidades. Isso vai nos dar um conjunto que a gente chama de espaço amostral e nós vamos ver quantas delas são pares e quantas delas são ímpares, separadamente. Mas antes vamos fazer uma pequena ressalva. Vamos colocar uma condição extra no jogo. A pessoa não poderá jogar a mão vazia, ou seja, o zero está fora de questão, porque isso facilita muito a pessoa de roubar ou manipular os resultados. Observe então que nós conseguimos criar uma tabela cruzando todos os dados. Então, nas colunas nós temos um jogador e nas linhas nós temos outros. E cada um das entradas dessa tabela vai mostrar um possível resultado. Notem que se um jogador joga 1 e o outro joga 1, o resultado é 2 e o 2 é um número par. Completando toda essa tabela, perceba que nós conseguimos destacar todos os números pares na cor vermelha e todas as possibilidades, todos os resultados ímpares, nós pintamos de azul. Se fizermos uma contagem de todos os resultados possíveis, vocês vão ver que nós temos 25. Esse 25, nós podemos contar todas as possibilidades ou simplesmente percebermos que existem 5 linhas e 5 colunas. 5 possibilidades para cada um dos jogadores. Destes, caso a gente dê um destaque especial para os pares, percebemos que existem 13 possibilidades. Existem 13 possibilidades destas 25 que correspondem a números pares. E curiosamente, apenas 12 dessas possibilidades resultam em números ímpares. Então, fazendo os cálculos da probabilidade, para a probabilidade ser par, nós vamos ter ali número de casos favoráveis, número de casos pares. Temos um total de 13 possibilidades. Embaixo, no denominador, nós temos ali número de casos totais, todas as possibilidades, a quantidade de elementos do nosso espaço amostral, que são 25. Então, fazendo essa divisão, 13 por 25, isso nos resultará
em 0,52, ou seja, 52% de chance de o resultado ser par. Naturalmente, usando a mesma ideia para os ímpares, concluímos, portanto, que a probabilidade será 12 sobre 25, 12 ímpares sobre 25 totais, isso nos gerará 48%. Você deve estar pensando, puxa vida, 48% e 52% são números muito próximos, então podemos entender que é um jogo justo. No entanto, caso esse jogo seja repetido muitas e muitas vezes, note que a quantidade de resultados pares vai ser um pouco maior que a quantidade de resultados ímpares. E isso, então, nos dá uma pequena vantagem para o jogador que apostou no par. Embora seja pequena essa vantagem, ela é existente. Agora vamos imaginar duas figuras públicas conhecidas fazendo um jogo do par ou ímpar para fazer alguma decisão especial de quem vai fazer alguma coisa. Lula versus Bolsonaro. Uma observação interessante. Sabemos que um dos candidatos tem um dedo a menos. Então isso vai mudar completamente toda aquela tabela. Então note que a última linha, a quinta linha dessa tabela vai deixar de existir, porque seria um dos candidatos oferecendo os 5 dedos. Completando a tabela com todas as possibilidades, note que um dos candidatos tem 4 e o outro tem 5 dedos. Isso possibilita então um total de 20 resultados para essa nossa observação. Fazendo a contagem dos pares e dos ímpares, da mesma forma que o anterior, notem que desses 20, 10 são pares e 10 são ímpares. Fazendo o cálculo da probabilidade, vocês perceberão então que a probabilidade de ser par é 10 sobre 20, isso dá 0,50, ou seja, 50%. Olha, ironicamente, com um dos candidatos tendo um dedo a menos, o jogo do par ou ímpar acabou se tornando um jogo justo, porque ambas as possibilidades de escolha têm a mesma probabilidade. Ambos terão 50%. Então, ao longo prazo, caso ele jogue várias e várias vezes o par ou ímpar, no final vai ter provavelmente ali uma quantidade de pares muito próxima da quantidade de ímpares. Então eu deixo aqui uma pergunta para você. Imagine que lá no comecinho eu havia colocado uma condição. Os candidatos não poderiam lançar a mão vazia, ou seja, o 0 está fora de questão. Então eu convido você a fazer a seguinte reflexão. Será que essas probabilidades, esses resultados seriam os mesmos caso os candidatos, os jogadores, pudessem usar as mãos vazias? Deixa aí nos comentários as suas reflexões. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve aqui no canal Exato.